Bom, boa noite. Queria agradecer muitíssimo aos presentes, aos resistentes que ainda continuaram aqui. Vamos encerrar mais um Congresso dos Cozinheiros. Eu tenho, de novo, a pressão de ter três convidados de peso. Dizem que há uma revolução em curso na gastronomia, que perpassa principalmente os restaurantes de fine dining. Ontem, nesse mesmo palco, o Davi Munhoz disse que o futuro, que a grande próxima tendência talvez seja a sustentabilidade, que é uma palavra que já foi falada hoje em algumas mesas e que eu acho que é uma palavra que já está desgastada de tão usada, né? E que é difícil a gente fugir um pouco de falar de sustentabilidade, e eu acho que é um tema que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Mas eu queria falar da sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Eu queria tomar a liberdade de não abordar somente a parte da natureza, ou seja, dos impactos ao meio ambiente, e falar da sustentabilidade de uma maneira mais geral, que eu acho que é o que todo mundo aqui tá mais apto para falar. E, enfim, os três convidados dirigem restaurantes muito conhecidos e muito famosos em Portugal e no mundo. E a ideia é que a gente possa falar de sustentabilidade de um ponto de vista econômico, pessoal, falar também um pouco do ponto de vista da natureza, e que eu acho que também é importante. Mas antes disso, vou apresentá-los, né? Alexandre Silva, do Restaurante Louco e do Fogo. João Rodrigues, do Feitoria e do Rocio Gastrobar. E Henrique Sapessoa, do Alma e do Tapisco e do Ateliê e de outros projetos. Eu acho que a primeira pergunta que eu teria para fazer para eles é justamente sobre o que significa ter um restaurante fine dining sustentável hoje. De tudo isso que eu falei, do ponto de vista econômico e pessoal e tudo mais, o que para vocês significa ter um restaurante sustentável, um restaurante fine dining sustentável? Alexandre, vai. Bom, eu acho que para já ter um restaurante sustentável a todos os níveis, principalmente um fine dining, é uma utopia. Acho que não é difícil encontrarmos um restaurante no mundo inteiro que seja sustentável a todos os níveis, no que respeita a produtores, à parte financeira, à carga horária, ou seja, tipo, olharmos para food, beverage e recursos humanos, será muito difícil encontrar um restaurante sustentável. Por isso acho que é uma utopia falarmos sobre sustentabilidade nos restaurantes. Se formos a ver, se pensarmos muito sobre o assunto, só um louco é que vai abrir um restaurante, porque sei lá, se formos basear na equação e para a equação ser certa e o resultado final ser aquele que nós estamos à procura e que toda a gente está à procura, e o mundo perfeito, acho que é muito difícil nós conseguirmos obter esse resultado. Por isso acho que é preciso começar um trabalho nesse sentido. É preciso os próprios clientes mudarem o mindset que têm e aquilo que procuram num restaurante, porque possivelmente nós vamos ter que aumentar os nossos preços para conseguir dar outras condições, tanto como aos produtores como aos recursos humanos que nós temos nos restaurantes, para terem mais qualidade de vida em todos os lados. Portanto, um produtor precisa pôr pão na mesa também, ele não faz, as coisas não aparecem por acaso. Por isso eu acho que é uma utopia, pronto, na verdade. João? Sou tão negativo como o Alexandre. Eu quero acreditar que é possível, senão não valia a pena estarmos aqui. Mas, de qualquer das formas, eu acho que a conversa se centra muito no fine dining, como se o fine dining fosse um demónio que é um servidor de dinheiro, etc. É um restaurante que tem custos altos, é óbvio, exige muita mão de obra, normalmente. Tem também preços altos. Mas eu gostava que a conversa fosse um bocadinho além disto, porque quem gera o país também tem que dizer qualquer coisa sobre este assunto, porque efetivamente o que nós vivemos é algo que é muito
que é instável. Nós não podemos continuar a pedir às pessoas que trabalhem 16 horas por dia, continuar a pagar salários relativamente baixos, mas também temos que entender que o lado de quem emprega está tão carregado de carga de impostos que depois se torna impossível aumentar esses salários. Portanto, antes de falarmos sobre a obrigação do restaurante, temos que perceber que antes de tudo isso também tem que haver alguém que tem que ajudar os restaurantes, não é? E depois então podemos aumentar preços, podemos aumentar salários, as pessoas que vão ao restaurante têm que conseguir pagar a refeição, têm que a conseguir valorizar, e portanto isto é uma bola muito grande que vai para além do trabalho ou do impacto que o chefe tem ou que o restaurante tem. Claro que a restauração é um negócio extremamente difícil de gerir, mas também há muita gente que ganhou muito dinheiro com a restauração. E, portanto, isto é assim um campo muito lato para se discutir. Há muitas pontas soltas, a fuga ao fisco, mas só se foge ao fisco porque ele já é uma carga tremenda para este tipo de negócio. E agora o que eu acho é que é interessante é perceber a dimensão que a gastronomia está a atingir e que isso pode ser um ponto a favor de vinda de receita. Portanto, acho que temos que todos em conjunto trabalhar no sentido de criar condições para que tudo seja possível, e que é complicado, porque vai desde a questão só do dinheiro até às condições que as pessoas têm para trabalhar e para também viverem, porque cada vez mais, e pelo que vamos percebendo e vamos ouvindo, eu acho que esta pandemia serviu muito para isso, é que as pessoas começam cada vez mais a pensar que começam a olhar mais para dentro e dizer: eu quero ter tempo também para viver, não quero só passar o meu dia inteiro num restaurante onde saio entre as 9 da manhã, saio à meia-noite e no dia a seguir volta tudo ao mesmo. E portanto temos isto tudo em cima da mesa para refletir, mas tem que ser, na minha perspectiva, uma mudança de fundo, não só à superfície. Eu também concordo com as duas visões. Também talvez não tenha uma visão também tão negativa. Quando digo negativa, eu compreendo o que o Alexandre está a dizer. Para mim, a questão a palavra fine dining, se nós formos ver o que quer dizer fine dining, se traduzirmos fine dining, é uma boa refeição, ou seja, comer bem, que era aquilo que o David estava a dizer ontem, e é verdade. Ou seja, eu acho é que durante muitos anos vendia-se a ideia que um chefe, para ser reconhecido, só seria reconhecido fazendo uma cozinha de fine dining, e já se percebeu nos últimos anos que isso não é assim que funciona. E acho que muitas vezes os jovens vão com a ilusão de que para conseguirem construir uma carreira têm que trabalhar 16, 18 horas por dia, têm que trabalhar nos melhores chefes do mundo, têm que ganhar estrelas Michelin. Alguns desses conceitos, muitas vezes, de estrutura não são pensados para ser sustentáveis, e quando falo sustentáveis é a todos os níveis. Porque tu, para montares um restaurante sustentável, a estrutura em si tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável na carga de investimento que tem que ser sustentável na reciclagem, nos produtos que tu usas, toda a ramificação que implica um restaurante, que em cargos diretos tens os empregados que precisas para o funcionamento normal do restaurante, mas depois indiretamente também tens toda uma estrutura porque trabalhas com fornecedores, tens pessoas que acabam por influenciar também o dia-a-dia do restaurante, e portanto acho que em termos daquilo que é o futuro, eu acho que o futuro tem que ser primeiro pensar o que é que faz sentido. E por exemplo, fala-se muito do fine dining. O fine dining é tão importante como uma tasca, porque não interessa termos os melhores restaurantes de fine dining, quando digo fine dining de alta cozinha, ou uma cozinha mais elaborada, uma cozinha ao nível de um restaurante Michelin, e depois termos tascas que servem pratos do dia a 3,90€ e que não pagam impostos, e que usam produtos de terceira linha. E isso, enquanto não houver uma reestruturação total desde o restaurante que é a tasca, que é o restaurante da cozinha tradicional, até ao restaurante com 3 estrelas Michelin, tem que haver uma sintonia, e como o João diz, essa sintonia só é conseguida se, para além do trabalho individual de cada um, houver essa honestidade, essa entrega, essa vontade de fazer algo honesto, algo autêntico, algo que de certa forma contribui para a economia local e para a economia global do país,
também é preciso que alguém veja lá em cima, quando digo lá em cima, as pessoas que tomam decisões a nível de impostos, a nível de economia, que tem que haver estrutura para que isso depois seja viável. Porque mesmo a questão salarial, não posso estar a comparar um salário de um hotel que tem uma estrutura megalómana e que tem uma capacidade de investimento muito maior do que um restaurante que é sustentado pelo Alexandre e pela mulher, ou que é sustentado por um rapaz com um investimento de 30 ou 40 mil euros que está a competir em termos salariais com uma estrutura muito grande. Portanto, tem que haver essa equivalência e quem entra para esta área tem que entender que é aquilo que o João diz. Acho que a pandemia também fez-nos pensar muito sobre o que é a restauração e o que é esta tal sustentabilidade. Acho que as pessoas hoje em dia já pensaram que a nossa satisfação pessoal tem que estar acima daquilo que é a nossa carreira. Claro que há um equilíbrio muito difícil e é aquilo que o David também estava a dizer. O ser número 1 do mundo, o ser um 3 estrelas Michelin, o ser um chefe muito criativo, tira-te a tua vida pessoal praticamente toda. Portanto, esse equilíbrio também é importante, que é para também percebermos que uma pessoa que trabalha nesta área 10 anos, 20 anos, 30, 40, tem que conseguir também, de alguma forma, controlar essa intensidade para que não rebente. Claro. Eu percebo muito o que fala o João no sentido estrutural do mercado, não só do papel do restaurante, não é, ou do chefe. Mas eu queria aproveitar muito que estamos aqui com 3 dos mais consagrados chefes de Portugal, para perguntar também um pouco da responsabilidade nossa, a vossa no caso, não é? O que cada um de vocês tem feito nesse sentido para tornar o restaurante de vocês mais sustentável. Acho que a questão aqui perpassa muito mais a questão de uso, por exemplo, no caso do João, que tem um trabalho com produtores, de estar mais próximo, e que é um trabalho que o Henrique faz, e que o Alexandre também faz. Mas no sentido prático, o que vocês acham que precisa mudar no restaurante de vocês para que ele seja mais sustentável em todos os níveis? Por exemplo, eu preciso receber mais dinheiro, eu preciso que o cliente esteja disposto a pagar mais, eu preciso que o governo me ajude para que eu tenha mais horas para dar folga para os meus funcionários. Qual é a demanda de cada um de vocês, pessoal, para cada restaurante? Estamos falando de 3 restaurantes fine dining ou de 3 restaurantes com estrelas. E o que vocês estão dispostos a fazer para melhorar essa perspectiva sustentável de cada um desses restaurantes? Olha, eu posso começar agora. Para mim, o grande foco, para mim, nos últimos tempos, e acho que todos que estamos aqui, trabalhamos na restauração, acho que há um problema gravíssimo de recrutamento de pessoas, seja para fine dining, para casual dining, ou para qualquer tipo de dining neste momento, e portanto nós temos todos que repensar um bocadinho como é que nós conseguimos cativar jovens e quem quer que seja que entre para esta área para estar connosco, ficar connosco e sentir-se feliz a trabalhar connosco. E isso é uma coisa que temos que pensar seriamente sobre isto. Se é mexer nos preços para nós podermos pagar mais ordenados, se é ter uma carga de impostos inferior para podermos tornar os salários mais competitivos. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Nós estamos na União Europeia e apesar de Portugal ter agora este reconhecimento turístico que não tinha há 10 ou 15 anos atrás, continuamos a ser uma cidade ou uma capital ou um país que, comparativamente ao resto da Europa, e falo da União Europeia, continua muito abaixo a todos os níveis, falando, por exemplo, nos salários e falando, por exemplo, no próprio preço que pagas por uma refeição. Como é que nós conseguimos que a nossa oferta se comece a equiparar com Espanha, com França, com Itália? Eu vou-vos dar um exemplo. Eu vou abrir agora um restaurante em Amsterdão. O salário de um cozinheiro em Amsterdão, em média, é o dobro do salário de um cozinheiro em Portugal. O número de horas, por lei, que trabalham na Holanda é 8 horas, nem mais 1 minuto. E eles nisto são muito, muito rígidos. Portanto, eu penso assim, ok, então como é que eles conseguem fazer isso e tornar o negócio sustentável, e como é que nós conseguimos um dia chegar a esse nível? E, portanto, mais uma vez voltamos. Isto é uma coisa que, para mim, o grande foco neste momento é como é que eu consigo manter as minhas equipas motivadas, felizes, e a sustentabilidade na que eu me foco neste momento é principalmente essa. É como é que nós conseguimos
como chefes e influentes, de certa forma, na área, criar uma reestruturação em termos de equipas que lhes permita poder trabalhar para as nossas empresas e para os nossos restaurantes felizes e com vontade de ficar a longo prazo. Ou seja, porque o outro problema da restauração é o turnover de staff da restauração sempre foi um problema. Mas antes de eu seguir para os dois, eu queria... achas que essa é uma questão relacionada simplesmente ao ordenado? Não. Ou acha que é uma questão também de como criamos ambientes em que talvez também as pessoas que trabalham no setor já não estejam mais dispostas a se dedicar tanto a ele? Eu vou-te dar um exemplo muito giro, que eu falei, por exemplo, há uns anos atrás, e já foi há 2 anos atrás, no Cellar de Can Roca, que é considerado um dos melhores restaurantes do mundo, e já foi o melhor restaurante do mundo. O Cellar de Can Roca tem 2 chefes, o Hernan e o Nacho, que já estão no Cellar de Can Roca há muitos anos. O Hernan e o Nacho foram pais há relativamente 2, 3 anos. Na altura, eles sentiram que não conseguiriam ser pais presentes, continuando a fazer a vida que faziam no Cellar de Can Roca, 16, 17, 18 horas. O João Roca decidiu fechar o restaurante mais 1 dia e meio para poder começar a criar uma estrutura que permitisse que as pessoas que trabalham com ela há muitos anos ficassem motivadas a continuar a trabalhar e que as condições do Cellar de Can Roca fossem sustentáveis no sentido em que as pessoas que trabalham para lá querem lá ficar a trabalhar. Claro que isso em termos de faturação deve ter sido Pronto, deve ter havido obviamente uma quebra. Mas é um facto que quando eu vi aquela ideia eu achei, isto é uma ideia brilhante. E um restaurante que tem uma procura enorme como tem o Cellar de Can Roca, talvez consiga de certa forma manipular a coisa para que isso seja viável. Mas isso é possível no Alma, no Feitoria ou no Louco? Isso são coisas que agora eu estou a tentar que isso comece a tornar possível, mas são processos que não consegues fazer de um dia para o outro. João. Eu vou bater na mesma tecla porque acho que sim, à partida tu consegues arranjar 2 ou 3 soluções e dizes assim, isto pode ser. A questão é que depois, em termos de faturação, tu não vais ter o mesmo income, portanto, não tendo o mesmo income, voltas ao mesmo ponto. Porque no fim do dia, um restaurante sustentável é aquele que se paga. Pronto, basicamente é isto, não é? Depois podes introduzir todos os sistemas para as pessoas se sentirem melhor, para se não se sentirem tão pressionadas, a atitude dentro da cozinha mudar um bocadinho, ou criar um sistema para isso. Mas o fundamental é que um restaurante é um negócio. E se é um negócio, ele tem que se pagar e, preferencialmente, que liberte algum dinheiro, não é? Portanto, a questão é esta. Como é que o restaurante continua a libertar dinheiro e, ao mesmo tempo, consegue ter mais gente a trabalhar, pagar melhores salários e, se calhar, dar mais tempo de folga? Esta aqui é a grande questão que se põe. Depois tudo o resto é discutível, isso vai de cada um, se separa o lixo, se não separa, se tem compostagem. Mas nessa equação, como tem sido feito o trabalho na feitoria? Eles não conseguem ter uma horta, não é? Por isso não deixam de ser sustentáveis. Pronto. O feitoria obedece a regras porque está inserido num grupo grande. Eu posso implementar regras destinadas à minha equipa e dizer, olha, vamos fazer assim, vamos tentar fazer assado. Agora, há uma base salarial pré-definida, não é? Nós temos, quando contratamos, ali andamos dentro daquilo e temos que gerir orçamento. Portanto, as coisas são como são. Agora, se tu me perguntares no futuro qual é a tua ideia para os negócios poderem ser sustentáveis, eu diria logo à partida estruturas pequenas, ninguém vai ficar milionário, óbvio, mas estruturas pequenas, proximidade, as pessoas sentirem, quando vão ao restaurante, sentirem proximidade com tudo, com o local, com o chefe, com a equipa, com o serviço, com tudo. E uma mensagem de verdade. Pronto, de ser honesto com aquilo que se está a fazer, comida boa, comida bem feita, até porque hoje, se nós formos reparar, e quando nós falamos nestas tipologias todas de restaurantes, quase todos estes cozinheiros já passaram por os tais fine dining, se quisermos assim chamar. Portanto, todos eles já têm informação, todos eles sabem, todos eles já dominam técnicas, pontos de cozedura, bem ou mal, mas todos eles têm essas noções. Portanto, as novas gerações terão muito mais facilidade em poder procurar esse caminho. Nós, que já somos intermédios, não somos mais antigos, mas somos intermédios, já trazemos uma certa mochila às costas. Portanto,
o que eu diria que o caminho será este. São espaços pequenos, de proximidade e de autenticidade e com conceitos bem definidos. Se o projeto for pensado bem desde o início, os business plans são feitos, depois é uma questão de adaptação. Não, e de chegares à faturação que pretendes, e aí tem que se trabalhar. Ninguém pode pensar também que de repente estamos dentro de um restaurante e ninguém vai, andamos ali todos um bocado. Não quero usar a palavra que me apetecia, mas, tem que se trabalhar e toda a gente tem. Por isso é que é importante a proximidade e a cumplicidade, que é para toda a gente estar imbuída do mesmo espírito, ou seja, isto é a nossa casa, vamos fazer por ela. E desde que se consiga isso, eu acho que os projetos podem ter muito futuro. Agora, acho que é mais fácil numa estrutura pequena, uma estrutura grande é mais difícil. Claro. Alexandre? Eu concordo com o João, também acredito mais em projetos pequenos, principalmente, estamos a falar em fine dining, acredito em projetos mais pequenos. Posso dizer que o Louco nos últimos tempos foi, e nesta última fase de reabertura de restaurantes, foi o que salvou a honra do convento. E estamos a falar de um restaurante que tem 7 mesas, mas foi aquele restaurante que conseguiu criar uma consistência e um ticket médio que conseguia pagar as contas no final, porque temos uma equipa muito pequena, neste momento são 11 colaboradores lá. Agora, é como tudo, se eu penso em soluções para conseguir ter as equipas mais consistentes também dentro do espaço, mais produtivas, que isto também é um problema grande, que é a produtividade de um cozinheiro. O que é isso, não é? Porque todos nós sabemos que há cozinheiros que produzem realmente aquilo que deve ser produzido e há outros que nem por isso. E isso também é preciso pensar, ou seja, o problema não é só teu enquanto restaurador e líder de uma equipa ou chefe de cozinha, se calhar o problema às vezes também é da outra pessoa, não é? Pronto. Porque eu aprendi que 50% dos defeitos que eu coloco nas coisas, a culpa é minha. Ok? Por isso é preciso também pensarmos muito sobre isso. Em relação ao Celé de Cano Roca, eu acho que é muito fácil para eles fecharem mais um dia por semana, porque 80% das equipas, eu fui lá estagiário como tu foste, são estagiários. Por isso, se eu tivesse uma equipa com 80% das pessoas eu não lhes pago nada, se calhar era fácil as coisas acontecerem, porque no dia que tiverem que pagar, aquele restaurante deixa de ser sustentável. Isso é algo que também temos que pensar sobre o assunto, ou devíamos pelo menos. Mas lá está, isto é tudo. A equação é tão grande que é a produtividade, é no final do dia o restaurante tem que ser um negócio, tem que se pagar contas, é o Estado que temos uma sobrecarga muito grande nos vencimentos. Felizmente, nos últimos meses, temos tido uma redução na TSU, que para mim, enquanto empresário, foi uma ajuda bem grande e foi aquilo que me ajudou a conseguir tirar o nariz fora d'água. Isso são tudo pequenos pormenores, mas que no final o resultado vai aparecer. Antes de eu incluir outro fator dessa equação que já está tão difícil, que é a equação também de como pensamos no nosso impacto na comunidade, no planeta e tudo mais, eu queria pegar um pouco no gancho do que estava a dizer sobre o trabalho, enfim, de estagiários no Elsevier e como eu vejo também uma questão em Portugal, que eu acho que precisamos discutir, que é a questão principalmente de como, por exemplo, em muitos países, os empregados de mesa ou as equipas ganham uma gratificação por trabalharem, enfim, uma taxa de serviço, como chamamos no Brasil, uma taxa de gratificação, como se chama em Londres. Eu acho que também cabe a nós trazer um pouco o comensal para essa discussão, porque o comensal também, a partir do momento que ele vai ao restaurante, que ele quer frequentar restaurante, talvez ele também pudesse ser uma parte mais ativa nessa cadeia. Hoje, por exemplo, os chefes de Portugal acabaram de falar de uma campanha, que é a campanha contra o no-show, que ainda sofremos, né, o setor sofre muito disso, de pessoas que fazem reserva e que não aparecem, ou seja, as pessoas querem ir aos restaurantes, querem que os restaurantes sejam bons e sustentáveis, mas também esquecemos do nosso papel como comensal, de como possibilitar que os restaurantes continuem tendo um futuro melhor. E um futuro mais sustentável ou mais longo, enfim. Acham que valeria a pena pensar em taxas de gratificação para o cenário de Portugal, para os restaurantes, que seja uma sugestão? Eu recebo muitos amigos que vêm de fora e que ficam muito inconformados de dizerem, olha, é muito barato Portugal, eu nem tenho que pagar taxa de nada, eu não pago serviço, deixo lá uma gorjeta, mas nunca sei quanto que é, estipulam mais ou menos 10%, 5%, cada um deixa mais ou menos o que quer.
Vocês acham que se os restaurantes fizessem um movimento para trazer uma taxa de gratificação, isso melhoraria a condição dos empregados e dos colaboradores para que eles também tivessem um ganho maior e percebessem que trabalhar na restauração pode ser mais lucrativo, digamos assim? Olha, eu tenho duas opiniões em relação a isso. E são as duas bem diferentes uma da outra. E são curiosas, que é, por um lado, acho que sim. Acho que colocar uma taxa de gratificação numa conta, no final, opcional, que o cliente pode pagar ou não, acho que seria uma mais-valia para quem trabalha lá conseguir também ter outro nível de vida. Mas também acho que não é o cliente que tem que sustentar isso. Pronto, acho que não é... Acho que é... E atenção que são duas opiniões completamente diferentes de uma pessoa. Porque não acho que o cliente tenha que... Então, mas agora tem que ser eu a suportar, porque às tantas é como aquele restaurante serve fazer a 3,5 € que foge aos impostos. Isso é nós agarrarmos, olharmos para um assunto sem pensarmos sobre ele, ou porque não temos tempo a pensar, ou porque sempre foi assim, não é? Mas também andamos a levar com a formação nas escolas já com quase 2 séculos e é sempre igual. Pronto, isso é uma coisa que é assustadora, que é nós, em vez de resolvermos um problema, não, estamos tipo aqui arranjar aqui uma maneira das coisas acontecerem. Não acho que vai ajudar, o mundo inteiro faz isso. Eu quando viajo para fora, vou a outros restaurantes, levo com isso no final nas contas e estou habituado, como entregar o meu cartão de crédito numa reserva, é uma coisa que para mim é comum, mas para os portugueses não é. Pronto, isso... Talvez isso tivesse que mudar, talvez dessa perspectiva. Possivelmente se terá de mudar porque o que eu falo de taxa de gratificação não é uma taxa obrigatória, ou seja, é uma sugestão de gratificação, ou seja, paga o cliente que se sentir à vontade. Eu acho que também é uma forma um pouco do cliente poder avaliar o serviço que ele teve, não é? Olha, eu tive um serviço bom, quero gratificar, não tive um serviço bom, não vou gratificar. E era muito importante que isso acontecesse. Quero ouvir a opinião dos dois a respeito. O que eu acho é que tem que haver uma mudança no cliente, não é só no cliente português, em todo o cliente, porque o que está a acontecer neste momento é a questão dos no-shows e a questão dos cancelamentos em cima da hora, que é outro flagelo. É claro que tu podes dizer assim, ok, eu começo a pedir o cartão de crédito para os no-shows e para os cancelamentos, mas isso não vai travar. No nosso caso, nós chegámos a ter 11 no-shows numa noite. Representava para nós 1/3 da sala. 1/3 da sala para nós é uma noite catastrófica. E isso impediu-nos de encher aqueles lugares com outras pessoas que queriam vir. E, portanto, este é um problema atual, toda a gente sofre dele. A partir do momento em que começámos a perder o cartão de crédito na hora da reserva, muita gente reclamou ao início, não é? Mas a verdade é que hoje em dia não temos no-shows, temos cancelamentos. A nossa política de cancelamentos também é no dia terá que ser pago. Mas depois as pessoas, obviamente, aqui tem que haver um bocadinho de bom senso, porque realmente há situações em que a pessoa não consegue fugir. Portanto, aí tens que usar um pouco do bom senso, só que depois, a partir do momento em que estás ali a gerir, aquilo pode dar um bocadinho para tudo, não é? Portanto, acabas por ter cancelamentos no dia. Eu acho que isto tem muito a ver com como as pessoas ainda encaram o restaurante, não é? Que é um sítio onde vão, passam um bom bocado, depois vão a outro, se não forem àquele vão a outro, não interessa, à última da hora, não é? Não tem um vão àquele, mas os amigos, não, mas eu marquei no dizer, ok, vamos todos para ali. E tenho que perceber que do lado de lá estão pessoas que estão à espera dessas mesmas pessoas para os servir, para lhes dar o melhor que temos. São pessoas que vão sofrer com isso ao fim do mês porque não fizeste dinheiro para o restaurante, portanto vais sofrer com isso. E depois lá voltamos à mesma bola. Eu acho muito bem isso da taxa de gratificação, mas também acho bem que dentro do próprio restaurante depois haja uma política da distribuição da gratificação uniforme para toda a gente. Porque toda a gente trabalha para o mesmo bolo, por isso é que eu continuo a dizer estruturas pequenas, de proximidade e de cumplicidade. Porque depois toda a gente está envolvida no mesmo bolo e é quando tens uma equipa em que tens não vou dizer o Ronaldo, que é um grande profissional, mas tens assim um supra-sumo que fica lá encostado ao banco e pronto, depois só entra, nem aquece, né? Entra e vai lá dar uns chutes. Temos que lutar todos pelo mesmo e, portanto, o bolo tem que ser a dividir por todos. Na minha perspectiva, não é? Pode haver quem não ache assim, mas acho que sim. Respondendo à tua pergunta, acho que devia haver essa taxa, devia ser sugestionada. Eu acho que já há muitos sítios que muitas vezes quer deixar gratificação. As pessoas não têm muitas vezes o hábito de deixar, mas
Mas eu não quero dizer que só esta medida Vai chega. mudar tudo. Isto é é qualquer coisa mais. Eu acho que a grande medida será antes disto. Bem, Henrique? Eu acho que sinceramente, acho que é não só essencial, mas fundamental por duas razões. Uma, isso vai atrair um tipo de profissionais para a restauração que se calhar não tinhas antes, porque as pessoas, e tu vais-me dizer, mas não será uma boa política incentivar as pessoas a irem trabalhar pela questão monetária? Claro que sim. Quer dizer, qual é que é a área que nós vamos trabalhar em que não somos incentivados pela parte monetária? Portanto, logo aí tens essa parte. Segunda parte, as pessoas sabendo que a gratificação vai influenciar a vida delas mensalmente, elas próprias vão ter outra postura relativamente ao trabalho e relativamente ao cliente que está à frente delas. E tu vais dizer, mas o cliente já paga um valor muito alto para ser bem servido. Claro que sim. Mas o cliente, quando manda vir comida do Uber Eats, paga uma taxa de serviço, não paga? O cliente, quando marca o hotel com o cartão de crédito, paga uma taxa de serviço. Então, se o cliente, quando vai ao restaurante, porque é que também não há de suportar uma taxa de serviço para ser bem servido por toda uma equipa de sala, de cozinha? Concordo com o que o João disse. Essa taxa ou esse serviço tem que ser equiparado por todos, não só pelo pessoal da sala, pessoal da cozinha, pessoal da copa, pessoal que faz as reservas, que é para haver esse sentido de família. Mas se faz isso em todo lado, porque é que nós em Portugal devemos achar não, nós em Portugal nunca tivemos essa política das gorjetas, portanto não é uma solução. Claro que isso não é a solução para todos os problemas da restauração, mas sem dúvida que será um incentivo que poderá, de certa forma... Para resolver pelo menos uma crise atual que estamos a passar, Exatamente. Que é a crise do staff, não é? Exatamente. Eu acho que mais do que o dinheiro, acho que as pessoas querem mais tempo. Exatamente. Para poder desfrutar da vida. E eu acho que isso tem que ser tomado em conta quando os projetos são pensados de futuro. Olha, já estamos com o tempo estourado, mas eu acho que eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque a proposta da mesa era falar um pouco da questão da sustentabilidade da natureza. O Congresso tem esse nome, Pessoas e Natureza. E eu acho que os chefes também têm uma responsabilidade, e os três aqui têm uma responsabilidade grande com relação ao que cozinham e ao impacto que isso tem nas comunidades e na natureza e no planeta e de uma maneira geral. Eu acho que um negócio hoje já não pode abrir, não é, sem ter em vista um pouco esse impacto ou tentar pelo menos minimizar os impactos e como melhorar essa relação com o meio ambiente, com as pessoas das comunidades, e digo, né, das cidades e tudo mais. Queria que muito brevemente, se pudessem falar o que fazem ou o que pretendem fazer também nesse sentido, se acham que isso é importante ou não é importante e quanto que isso é importante, enfim, um comentário breve de cada um de vocês só para a gente não falar que não falamos do tema, percebe? Acho que é muito importante. Nós tentamos fazer isso o máximo que conseguimos. Promover a economia local, acho que é um dever social que qualquer cozinheiro tem, e isso tem que se ter em conta quando se abre um negócio. Infelizmente a nossa área de restauração, eu para abrir uma farmácia preciso ter um diretor técnico, mas para abrir um restaurante não preciso ter nada disso. Isso diz muito daquilo que é esta área ainda. Qualquer pessoa pode abrir um restaurante, e isso não deveria também ser assim, porque há muitas coisas que devem ser pensadas, e esta parte social da promoção de pequenos produtores, do melhor produto, da economia local, do que é realmente português, acho que infelizmente não se tem em conta, porque há negócios que trabalham numa larga escala, que infelizmente não conseguem comprar só em Portugal, mas que deviam, ou pelo menos deviam pensar nisso. Eu acho fundamental. E a relação, uma das principais, que eu acho que sempre houve, não é? Aquela relação do restaurante com o bairro, com aquela comunidade em específico, acho que é algo que tem que voltar. Acho que quem tem espaços mais amplos e exteriores poder dinamizar as coisas usando os mais idosos ou mesmo usando escolas para poder de alguma forma ajudar nessa educação das pessoas mais jovens e também a reutilização das pessoas, parece um bocado, mas poder que as pessoas se sintam incluídas em algo.
E acho que depois todos aqueles cuidados que já falámos de ter contacto direto com o produtor, saber a melhor altura, aquilo que o Inácio nos disse, que tem esse privilégio de poder ter alguém que lhe diz, olha, agora vamos para as alfaces, agora vamos para... Poder ter esse contacto direto com alguém que produz é fundamental. Dentro do possível, nós já sabemos que há coisas que não existem em Portugal que queremos usar, mas mesmo nesses produtos, os caviares, as trufas, tentar ter essa relação com alguém que é de fora, mas que pensa da mesma forma, não, acho que é fundamental. E depois, mesmo em termos de peixe, saber que tipo de que pesca é que veio, os animais, como é que são criados. Nós, no Feitoria, decidimos ter menos proteína animal. É um pequeno passo, podem dizer, ok, mas o que é que isto vai? Não vai mudar nada, mas é um passo que, se cada um der um pequenino passo, todos juntos acabamos por dar um passo maior. De apenas dizer, eu usava 12 proteínas do mar, agora uso 6. Ok. Se todos fizermos um bocadinho à maneira de cada um, não sei o que é exatamente, e se cada um decidirá, exatamente, acho que podemos todos ajudar a construir algo melhor, desde que consigamos sentir que estamos a fazer algo de melhor, acho que isso depois no fim vai-se refletir no movimento geral. Bem, Henrique? Eu acho que esse caminho, e como tu dizes, já estamos a bater muito na mesma tecla, mas eu acho que esse caminho da relação de proximidade, e quando falo de proximidade não é de distância, é proximidade de contacto com o fornecedor ou com o produtor, já é uma coisa que quase todos os chefes fazem, ou pelo menos até usam isso como marketing para promover o restaurante. Às vezes até é um marketing um bocado falso, porque sabemos que há muitos que não são sustentáveis e que utilizam esse marketing para vender o restaurante, mas acho que isso já é uma coisa natural. E acho que depois do resto é o que o João está a dizer. Se de alguma forma eu deixar de usar 3 proteínas animais no meu restaurante e substituí-las por... E não tem que ser necessariamente vegetais, tem que ser algo que haja um fornecedor local, de preferência, e que de alguma forma também seja sustentável, porque se nós de repente formos todos restaurantes vegetarianos, daqui a 10 anos vai haver um impacto também ambiental em todos estarmos a... Porque lembro, por exemplo, a quinoa há 10 anos atrás ninguém usava quinoa, agora toda a gente usa quinoa. Certamente que quem plantava quinoa deve ter sentido uma mudança, ou abacates, não é? Ou alguns produtos que de repente se tornaram agora produtos de moda, ou quando o salmão de repente invadiu o sushi. Portanto, eu acho que tem que haver também uma certa coerência entre aquilo que é realmente sustentável. Claro. Mas acho que o caminho nesse aspecto já mudou muito e já estamos muito mais sustentáveis nesse sentido. Muito bem. Olha, eu acho que poderíamos ficar aqui mais uma meia hora, mas já passamos todo o horário, já tivemos um atraso e já passamos o nosso horário. Eu acho que essa discussão é uma discussão inicial que podemos terminar no próximo Congresso dos Cozinheiros ou seguir. Eu acho que levantamos algumas questões que valeriam a pena a gente continuar discutindo, as gratificações, como melhorar as relações, enfim. To be continued, né? E eu queria agradecer muito aos três e a toda a gente que ficou aqui. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado. Bom, nós obrigado, até para o ano. Vamos nos vendo por aí. Obrigado a todos.